O helicóptero voou em manobra, lançando seus projéteis contra os inimigos que se espalharam pelo território russo. Os drones ucranianos mergulharam contra uma das trincheiras bem defendidas dos russos, procurando eliminar mais de 100 homens dentro das fortificações. Essas ameaças aéreas não voaram somente no campo de batalha, mas contra locais onde a destruição se estendeu por dias. Em um dos violentos combates em Kursk, 3 blindados se encontraram em uma encruzilhada, gerando um resultado questionável, mas repleto de destruição. A ofensiva ucraniana de Kursk já durava mais de 2 semanas, deixando pais e mães desesperados ao verem seus filhos conscritos nos vídeos de soldados capturados ou temendo pela vida daqueles dos quais nem esse tipo de notícia tinham. As batalhas entre ucranianos e russos se estendiam desde 2022, mas então o fronte foi aumentado pela surpreendente decisão de Kiev de invadir o Oblast de Kursk em agosto de 2024. O movimento surpreendeu o Kremlin. Brigadas atravessaram a fronteira, reduzindo os postos de guarda a pó e rendendo dezenas de homens em um avanço rápido. Houve um questionamento muito grande sobre as motivações ucranianas que colocaram tantas tropas para uma ofensiva, sendo que em Donetsk o avanço russo era implacável em algumas regiões. Todas as respostas foram especulativas, até mesmo quando Zelensky resolveu finalmente fazer as declarações sobre a invasão de Kursk, tudo pareceu um tanto vago. O presidente ucraniano destacou as ambições estratégicas da operação, afirmando que a principal tarefa das operações defensivas agora era destruir o máximo possível do potencial de guerra russo, enquanto conduziriam ações contra-ofensivas no máximo grau. O presidente também mencionou que essas ações incluiriam a criação de uma zona de segurança no território do agressor. Além disso, ele enfatizou que qualquer medida que causasse perdas ao exército russo, ao Estado russo, ao seu complexo industrial militar e à sua economia ajudaria a prevenir a expansão da guerra e aproximaria a Ucrânia do fim da agressão. De fato, os ucranianos entraram para a ofensiva neste período, não apenas em Kursk. Enquanto seus soldados lutavam dentro do território russo, mísseis e drones voaram contra as estruturas russas. Fatores que aparentemente faziam parte dessa estratégia de Zelensky. Um dos importantes ataques foi em Proletarsk, ao sul da Rússia. Pareceu ser um assalto tímido no início, quando o governador do Oblast de Rostov declarou que todos os drones usados haviam sido destruídos. Parece que não foi bem assim. Uma coluna de fumaça anunciou que havia alguma mentira nessa declaração. Aos poucos, mais chamas foram se somando para desmentir o político. Imagens de satélite mostraram a nuvem negra que se formou no local. Esse foi um sinal para que mais de 500 bombeiros fossem acionados para tentar conter a fúria das chamas. O fogo rugiu noite afora, deixando claro que não iria embora facilmente, em uma visão apocalíptica da queima dos combustíveis russos. Uma das explosões arremessou os bombeiros ao chão, ferindo 18, sendo 5 deles gravemente. Não havia discurso político que negasse o fato. As chamas podiam ser vistas por toda a cidade. O fogo continuou por dias, sem que os bombeiros soubessem o que fazer quando tentavam combater o fogo debaixo daquela fumaça espessa que os intoxicava. Tudo pareceu piorar dia a dia. Sacerdotes foram chamados, levando seus ícones sagrados para tentar conter as chamas. Não adiantou. O fogo continuou dia e noite, com a estimativa de que mais de 200 milhões de dólares em combustíveis foram consumidos,
fora toda a estrutura local. Kiev anunciou mais um tempero infernal ao caos com um novo ataque que atingiu os tanques de querosene. O desespero foi aumentando ainda mais quando as chamas se espalharam pela cidade, gerando um grau de destruição que esses ataques ucranianos ainda não tinham alcançado. O governador do Oblast de Volgogrado também disse que ataques de drones contra a base aérea de Marinovka foram repelidos. As imagens noturnas o desmentiram rapidamente. Durante o dia, ficou certo que algo a mais atingiu a base. Detonações em depósitos de munição começaram a acontecer, colocando mais nuvens de fumaça para desmentir os políticos na TV. As explosões duraram por horas na base aérea, com as informações de que pelo menos um Su-34 foi destruído e outro danificado. Colocar um desses aviões bombardeiros fora de uso era essencial para os ucranianos. Entre 25 e 34 já haviam sido destruídos desde o início da guerra, mas os russos tinham pelo menos 160 dessas armas. Esse avião era o terror dos soldados ucranianos. A partir dele, dezenas de bombas FAB de pesos variando de 500 a 3.000 kg estouraram em diversas partes do fronte, arrasando posições inteiras. No início de 2024, houve a indicação de que a produção do Su-34M pela Rússia diminuiu de 10 unidades em 2022 para apenas 6 em 2023. Em fevereiro de 2024, o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos relatou que a Rússia produziu não menos que 6 aeronaves Su-34 no último ano. Um novo lote desses equipamentos foi entregue em 2024, o que deixou os ucranianos com a missão de destruir o máximo deles. Esses ataques e o avanço de Kursk ajudaram a melhorar o moral das forças armadas de Kiev, que vinham sofrendo no fronte havia meses. Era inegável que os russos mantiveram uma ofensiva lenta, mas constante, tomando territórios que tinham como principal símbolo de conquista a queda de Avdiivka em fevereiro. Agora, em Kursk, os ucranianos tentaram mostrar aos russos que também podiam fazer sua ofensiva. Encontraram pela frente muita resistência, apesar de que, na primeira semana, havia também conscritos e os chechenos como desafio. O fator surpresa foi essencial para o avanço inicial dos ucranianos em Kursk. Nesse momento, além de guardas e outros soldados, eles enfrentaram também jovens conscritos. A legislação russa impedia que esses garotos fossem enviados para o fronte em Donetsk, mas os colocou em uma discrepante luta contra os ucranianos a partir de 6 de agosto. Entre eles estava o jovem Danil Rubtsov, de 18 anos. Ele foi dormir enviando uma mensagem de boa noite para a mãe. Acordou no dia seguinte tendo que pegar em armas com as explosões em volta. Eram morteiros e drones ucranianos chegando. As bombas caíram sobre a posição que Danil deveria guardar. Alguns dos jovens ainda tentaram lutar, mesmo que assustados, mas os drones vieram, arrebentando os corpos de alguns e o moral frágil de outros. Eles saíram de seus esconderijos com as mãos levantadas e o terror no rosto. Homens tão jovens cujas mentes tiveram os sonhos da propaganda de guerra rendidos à verdade do conflito. Outros ficaram dentro de seus bunkers na forma de cadáveres, cujo futuro a guerra roubou. Danil foi um desses a quem a guerra seguiu até lhe furtar a vida. As tropas experientes que deveriam ter ficado à frente dos conscritos eram os chechenos. As forças especiais Akhmat estavam posicionadas para protegerem o Oblast de Kursk. O 141º Regimento Especial Motorizado, também conhecido como Kadyrovitas, e Unidade de Forças Especiais Akhmat, é uma organização paramilitar nativa da Chechênia, que atua na proteção do chefe da República Chechena. Vídeos circularam sobre o risco que os ucranianos
deveriam correr ao enfrentar esses homens enlouquecidos em combate. Muitos levaram a sério essas imagens, principalmente baseados na fama que os chechenos adquiriram nas guerras por seu país, detendo os invasores russos até serem traídos pelo pai de Ramzan Kadyrov, o atual líder da Chechênia. Os Kadyrovitas já falharam de alguma forma no início da invasão. Segundo alguns, simplesmente fugiram, deixando os conscritos para lutarem. Mas seu próprio líder, Apt Alaudinov, disse que o inimigo entrou e tomou localidades porque não havia forças chechenas, meios ou recursos disponíveis nelas. Existia apenas uma linha de defesa, a fronteira. Assim, o inimigo conseguiu passar rapidamente entre os pontos fortificados devido às enormes distâncias envolvidas. Então os Kadyrovitas teriam recuado para novas posições. Mais tarde, os chechenos diriam que a situação estava sob controle e os vídeos de prisioneiros eram todos mentirosos. Os ucranianos da 285ª Brigada de Assalto mostraram alguns documentos alegando o contrário. Quando os próprios correspondentes militares russos afirmaram que os chechenos haviam fugido, Alaudinov os acusou de serem pró-Ucrânia e que todos estavam mentindo e somente semeando pânico entre as tropas e a população. Para o crédito dos chechenos, eles prepararam uma emboscada bem planejada contra as forças ucranianas na vila de Diri. O PG-7VR apontou na direção da estrada com um projétil com carga em tandem, ou seja, com detonação em série para destruir blindagem reativa com um único tiro. O BTR-4E foi pego de surpresa pelo disparo. O veículo foi posteriormente capturado pelas tropas Akhmat. Além dos RPGs, os chechenos colocaram seus pilotos de drones para perseguirem os veículos ucranianos nas áreas de combate, conseguindo atingir alguns com seus drones kamikazes. Um dos veículos atingidos tinha munições que foram logo recuperadas pelos Akhmat e pelos fuzileiros navais da 155ª Brigada. Os homens levaram o que puderam, andando entre corpos dos ucranianos mortos durante o combate. Isso gerou mais confiança em Alaudinov. Ele alardeou que os chechenos do batalhão Akhmat nunca se rendiam. Além disso, disse que invadir outro país era um absurdo em tempos modernos e que isso violava a integridade territorial. Jurou vingança contra os ucranianos. Os chechenos estavam se reposicionando e, segundo seus líderes, acabariam com a progressão inimiga em Kursk. Uma das bases provisórias dos Akhmat foi descoberta pelos drones de Kiev. Um pouco dessas bravatas de Alaudinov desmoronou quando os golpes da artilharia ucraniana começaram a cair em posições onde combatentes kadyrovitas estavam escondidos. Não apenas os chechenos trabalhavam com emboscadas, aquela era uma estratégia dos ucranianos também. Eles atacaram um dos homens que dirigiu pela zona de conflito, por pouco não caindo sob os projéteis ucranianos. Pouco depois, mais encontros diretos dos soldados Akhmat com os ucranianos aconteceram, o que levou a uma série de prisioneiros. Os pilotos de drones das forças especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia colocaram à prova a coragem dos kadyrovitas e dos homens do 488º Regimento de Fuzileiros Motorizados. Os drones estouraram dentro da trincheira desses soldados. Eram ataques em série, sem dar chance para eles saírem de seus buracos para retaliar. Sem sofrerem o dia a dia dos combates contra drones no fronte leste da Ucrânia, eles se viram obrigados a ficarem dentro de seus buracos, ouvindo as explosões incessantes até o moral ser corroído. Deixaram a escuridão para se entregarem, um total de 102 soldados russos e chechenos. Diferentes de muitas defesas nos outros frontes, a trincheira daqueles combatentes era concretada e bem fortificada de todos os lados, com comunicações subterrâneas e alojamentos para o pessoal, uma cantina, um arsenal
e até mesmo uma casa de banhos. Uma centena deles se entregaram diante da fúria dos drones, uma das maiores capturas em conjunto da guerra. A Loud 9 continuou bravateando que várias ondas de ataques inimigos foram repelidas, praticamente em todas as áreas ao mesmo tempo. De acordo com ele, o inimigo tentou avançar na região onde as forças especiais Akhmat estavam posicionadas, mas, graças a Allah, eles não conseguiram. Os soldados defenderam-se com dignidade, destruindo um grande número de unidades de infantaria em todos os locais. Os chechenos não iriam recuar. Mesmo assim, mapas de diferentes fontes, inclusive russas, já mostraram os ucranianos ocupando posições muito avançadas na segunda semana da invasão, já em 20 de agosto. As bravatas dos chechenos e as rendições mostrando um desses homens usando roupas extremamente caras em uma zona de guerra fazia parecer que tudo estava fácil para os ucranianos. Não estava. Havia morte e sangue entre as tropas de Kiev, e em grande quantidade. Os ucranianos de fato avançaram e conseguiram muitos territórios em Kursk em 2 semanas de combate. Houve muita negação por parte das lideranças russas, mas cada vez mais cidades e vilas tinham as bandeiras com as cores azul e amarela hasteadas. Os soldados sorriam durante esses processos, mostrando como até bases e escritórios militares foram tomados. Em 16 de agosto, a ponte principal sobre o rio Sen, em Glushkovo, foi destruída pelas forças ucranianas. Estava localizada aproximadamente 50 quilômetros a oeste da área russa que estava sob controle ucraniano. Essa perda tinha o potencial de complicar a retirada por vias terrestres dos cerca de 20 mil civis que viviam no distrito. 2 dias antes da perda da ponte, o governador já havia solicitado a evacuação da cidade. A destruição das pontes continuou nos próximos 2 dias. Depois de 3 dessas passagens serem arrasadas, percebeu-se o golpe na logística russa, muito dificultada em uma área de 700 quilômetros quadrados entre o rio Sen e a fronteira com a Ucrânia. Enquanto isso, as bandeiras azul e amarela surgiam em território russo. Os fuzileiros navais do 501º Batalhão de Infantaria Naval Separado arrancaram a bandeira russa do prédio municipal de Apanassovka em 18 de agosto. Parecia tudo perfeito, mas esses vídeos mostraram apenas um lado, pois todo esse sucesso teve um custo alto. As equipes de Su-34 prepararam seus aviões para essa nova fase do conflito. Esses Sukhoi eram aeronaves de origem soviética, com 2 motores e 2 assentos, capazes de operar em qualquer condição climática. Os caças bombardeiros de médio alcance voaram em velocidade supersônica, procurando pelas linhas ucranianas. Eram os mais famosos por dispensar as terríveis bombas FAB contra as forças inimigas. Mais uma vez, os ucranianos começaram a sofrer com o ataque desses caças, espalhando cadáveres de seus homens em território russo. No meio ao terror provocado por esses aviões, circulou um vídeo sobre um deles ter sido abatido. No entanto, sem mais provas ou confirmações. As bombas persistiram em suas quedas. Aviões não faltavam para os russos continuarem a dispensar o horror de fogo para tentar expulsar os ucranianos de Kursk. E não só as FAB surgiram do céu. Os drones procuraram os pequenos grupos de batedores ucranianos nas florestas, soltando as granadas sobre esses homens na escuridão da noite. Os operadores de drones prepararam os kamikazes colocando os explosivos nos equipamentos. Era um trabalho quase artesanal, passar as fitas naquela pequena
pequena peste aérea. Os equipamentos para a visão em primeira pessoa foram ajustados e o drone voou. O kamikaze explodiu sobre um Max Pro, um veículo de fabricação americana para transporte de tropas. Os russos estavam observando o avanço dos ucranianos. Era difícil identificar todas as áreas, mas o comando foi percebendo alguns pontos essenciais para tentar travar o combate. Colocaram as bombas para estourar nessas regiões. Um desses locais foi na rodovia Ligov-Hilsk, que já havia sido palco da destruição de uma coluna russa pelo HIMARS. Aliás, o Kremlin sabia que precisava acabar com os lançadores de mísseis ucranianos que estavam causando tanto estrago. Um deles foi localizado por um drone observador no oblast ucraniano de Sumy, na fronteira com Kursk. As lentes filmaram os disparos terríveis da máquina, sabendo que os projéteis lançados atingiriam seus soldados. O drone acompanhou o equipamento depois da ação, enquanto os mísseis russos eram preparados para dar uma resposta. Os ucranianos tentaram se esconder, mas o projétil desceu sobre o veículo, detonando munição e rasgando as vidas da equipe. Parte das defesas russas estavam preparadas para os ucranianos, com as minas antitanque que pararam um dos blindados durante o avanço. A maioria desses tanques usados em Kursk eram de origem soviética, como o T-62. No entanto, os Challenger britânicos também rodaram dentro da Rússia. Um deles foi detectado por um drone perto da vila de Otradnoye. A ameaça foi prontamente destruída para parar o avanço no vetor norte da zona de guerra de Kursk. Soldados de Kiev começaram a ser presos, fosse por terem seus equipamentos destruídos ou pelas emboscadas. Os russos entenderam parte da estratégia de os ucranianos enviarem batedores para testarem as defesas. Isso tinha o grande problema de expor esses grupos ao risco de serem envolvidos pelos militares do Kremlin. Os soldados da 810ª Brigada mostraram suas capturas para deixar claro que estavam reagindo à invasão. A reação intensa dos russos tinha seus problemas. As linhas de frente não eram tão bem definidas como acontecia no leste ucraniano. Em Kursk era difícil saber onde o inimigo estava, e a propaganda de guerra que negava sua presença em muitos lugares apenas dificultava o processo. Os helicópteros como Mi-28 perseguiram os ucranianos lançando seus foguetes e mísseis. O Ka-52 fez as manobras para os ataques contra as forças inimigas, causando baixas dos alvos, mas as linhas de combate tão borradas geraram problemas. Os russos comemoraram quando um de seus helicópteros atingiu um comboio ucraniano. Os mísseis arrebentaram os caminhões. Depois se percebeu que aqueles eram de suas próprias forças armadas e não de Kiev. Esses erros permitiram que os ucranianos tomassem a cidade de Sudza quase que totalmente na segunda semana da invasão. Eles conseguiram avançar para leste até Russkaya Konopelka, onde ocorreu um combate feroz. A vila estava cheia de chamas quando os ucranianos foram filmados desembarcando para ocupar novas posições. Assim que liberou seus soldados, o blindado recebeu os primeiros golpes de artilharia, enchendo-se de fumaça e fogo. Ele até tentou se mover, mas as chamas já estavam a devorar tudo dentro do veículo. Outro deles teve o mesmo destino, assolado pelo fogo. Um BMP-3 russo percebeu o posicionamento de um M113 de fabricação americana. O canhão de 30mm foi ativado. Aquele voo das munições fez os ucranianos se afastarem o máximo possível, com as explosões estourando nas ruas. Um blindado Cossack ucraniano chegou no local pouco depois, quase engolindo o disparo de um BMP-2 russo em cheio. O tiro passou por ele. Os ucranianos viram que agora havia dois inimigos e recuaram rapidamente no meio da fumaça densa. O BMP-2, com um V em sua blindagem, parou logo em frente ao BMP-3, enquanto o Cossack recuou desesperadamente daquilo que seria sua aniquilação. Nessa hora, disparos chegaram em sua direção, explodindo nas casas. Entretanto, ele não era o alvo.
mas sim o BMP-2 parado e inerte sem dar um tiro em frente ao BMP-3. Os disparos desse último começaram a seguir em sucessão, batendo contra o alvo e afundando na armadura. O metal se dobrou com o impacto, soltando as chamas, a fumaça e as faíscas. No meio de tantos disparos, nada restou do BMP-2. Enquanto isso, os soldados ucranianos correram pela vila buscando proteção do poderoso ataque russo. O movimento até as árvores foi gravado pelos drones. O kamikaze seguiu para a localização e explodiu no meio dos troncos. 2 ucranianos tentaram correr pela rua, passando por um de seus veículos destruídos. Conseguiram alcançar a casa no meio dos bombardeios. A artilharia despencou sobre as construções. Os mais feridos tentaram se deslocar para os porões, mas os russos lançaram mais explosivos para incendiar tudo e forçar os inimigos para fora. A fumaça foi se espalhando pela vila, destruindo Russkaya Konopelka e colocando os ucranianos para fora. De acordo com os russos, 3 Kozak e 1 M103 foram destruídos, assim como 60 soldados ucranianos. O BMP-2 destruído não foi relatado pelos russos como sendo parte de suas forças armadas, apesar do V sobre a blindagem. Mesmo com essa derrota, em 21 de agosto, os ucranianos já haviam expandido sua presença em Kursk. A área dominada continuou crescendo a despeito dos esforços russos. Segundo Zelensky, agora os ucranianos controlavam 1.250 km² dentro da Rússia, mais do que todo o avanço inimigo no Donbass naquele ano. Os russos dividiram a preocupação com Kursk com o empenho em Donetsk, retirando apenas reservas limitadas para lutar no novo fronte. Recursos preciosos dos ucranianos estavam dentro da Rússia, mas também os russos estavam gastando outro recurso precioso lá, sua juventude. Homens contratados ou de uma mobilização mais antiga lutavam em Donetsk, mas agora faces de jovens de regiões variadas surgiam em obituários ou vídeos de jovens capturados. Corações de mães e pais começaram a bater desesperadamente, levando as bocas a se abrirem para soltar tanto tumulto dentro de si. De algum modo, Putin precisaria dar atenção a isso, de preferência expulsando de vez os ucranianos de lá. Até o mais duro dos governantes temia o momento em que famílias vissem o sangue de seus filhos em suas mãos.